foi o sola escritura que despertou no coração, na mente dos batistas, que o batismo infantil era um erro, um equívoco. Então, nós vamos ver no século XVII que os batistas nascem a partir desta convicção do batismo de crentes apenas, do batismo de pessoas que podiam professar a fé e arrepender-se dos seus pecados, e ao mesmo tempo rejeitando totalmente o batismo de bebês. Então os batistas não reconhecem o batismo de crianças, de bebês recém-nascidos, de bebês que não têm ainda maturidade, não têm ainda capacidade de crer ou de autoanalisar-se e confessar os seus próprios pecados. Não têm ainda essa maturidade, então não podem nem crer em Jesus e nem confessar que eles mesmos são pecadores. Então esse princípio de rejeitar o batismo infantil, ele vem de uma sólida observação no princípio regulador do culto e nas próprias escrituras sagradas, naquilo que a escritura de fato anuncia. Né? Agora, os batistas fizeram isso, o Ivney vai dizer aqui, mesmo rompendo neste ponto com a grande posição reformada, a posição majoritária da reforma protestante, que era, claro, a defesa do batismo de bebês, com Lutero, com Calvino, Zwinglio, e também a maioria dos puritanos. Quase todo o puritanismo era a favor do batismo de bebês. Os batistas aqui rompem com isso. O Ivney olha para esse aspecto, para esse detalhe, e dá grande destaque nesse detalhe. Então, o prefácio apontado aqui pelo Ivney, que as palavras do Ivney, vão direcionar o leitor desta obra a entender que os batistas foram mais reformados, afinal de contas, do que a própria igreja reformada, do que os grandes baluartes da reforma, Lutero, Zwinglio e Calvino, do que os próprios puritanos neste sentido. Os batistas tiveram a ousadia de dar maiores passos na reforma. Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Nós temos hoje, estou falando do nosso tempo, nós temos hoje alguns teólogos que eram pedobatistas, como por exemplo, o caso muito conhecido do Gary Crampton. O Gary Crampton escreveu um livro muito famoso, ele está ali, é um livro que fala sobre a mudança dele do pedobatismo para o credobatismo. Um livro que infelizmente não foi traduzido ainda por nenhuma editora brasileira. E nesse livro o Gary Crampton vai dizer que o que levou a essa mudança foi o princípio regulador do culto. O batismo infantil não está nas escrituras, portanto não pode ser praticado. E ele disse que o que o convenceu disso foi a palavra de Deus. Foi o silêncio da palavra de Deus quanto ao batismo infantil. Então, nós temos aqui a mesma coisa movendo esse historiador do passado. É exatamente o mesmo fato, a mesma visão, a mesma análise, o mesmo entendimento que moveu o Joseph Ivney a rejeitar o batismo de bebês, conforme ele apresenta neste livro. Ele escreveu sobre isso abertamente aqui no início da obra, nesse prefácio. Ele diz assim: sem a intenção de ofender aqueles que diferem dos batistas ingleses em seus princípios distintivos, pensamos que é correto supor que este trabalho também tentará provar que o batismo infantil na Inglaterra deve sua origem com o papado, e que os antigos cristãos britânicos, antes da vinda de Austin, não sabiam nada sobre essa prática. E que muitos dos seguidores de Wycliffe e os próprios Lollardos, os primeiros reformadores ingleses, rejeitaram o batismo infantil como uma invenção papista e sustentaram que todas as tradições não encontradas nas escrituras eram supérfluas e perversas. Ora, essas palavras do nosso autor, o Joseph Ivney, são muito fortes. A acusação que o Ivney está levantando aqui é
que o batismo infantil ele é um fruto da reforma protestante. Vocês já devem ter ouvido aí na internet uma pregação muito famosa do pastor batista Paul Washer, e o Paul Washer vai dizer abertamente que o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma. Ou seja, é ainda um resquício do catolicismo romano que não foi retirado pelos reformadores. Pelo contrário, é a raiz romana que está no seio da igreja reformada. O Joseph Ivmey está dizendo, mais uma vez, a mesma coisa. Na verdade, Paul Washer está dizendo a mesma coisa que o Joseph Ivmey está dizendo aqui no seu prefácio. Que o batismo infantil ele tem a sua origem no papado. Ele está se referindo à Inglaterra. Na Inglaterra ele chega com a Igreja Católica Romana. Mas haviam cristãos antes, segundo aponta o Joseph Ivmey, antes da chegada da Igreja Católica Romana. E ele então vai citar aqui grupos que, mesmo antes da reforma, já sustentavam, já recusavam o batismo infantil de maneira muito forte. Tem alguns pontos que eu gostaria de observar nesse parágrafo que eu acabei de ler, da fala do Joseph Ivmey, que eu acho que merece uma consideração maior. Primeiro, observe que o autor não tem a intenção de ofender os reformados pedobatistas quando ele faz essas observações e vai fazer muito mais severamente ao longo do livro, que isso é o prefácio. Ele diz assim: não tenho a intenção de ofender aqueles que diferem dos batistas ingleses em seu princípio distintivo. Ora, o princípio distintivo dos batistas é o credobatismo, é o batismo somente de crentes. Por outro lado, a rejeição aberta do pedobatismo. E o Ivmey está dizendo que o seu livro não tem a intenção de ofender aqueles irmãos reformados que discordam dos batistas e que não estão em comum acordo com os batistas nessa prática. Então, aqui nós temos talvez nós podemos considerar aqui uma espécie de catolicismo por parte ou catolicidade, para ser mais preciso, por parte do Joseph Ivmey, ao dizer a estes irmãos: olha, não escrevo com a intenção de machucá-los, eu não tenho a intenção de expor vocês, a doutrina de vocês, a minha intenção é mostrar como os batistas creram, por que eles rejeitaram o batismo infantil, etc. Então não é uma tentativa direta de atacar, mas de expor a verdade dos fatos. Segundo, ainda sobre essa nota, esse parágrafo no prefácio do autor, nós vemos aqui também que ele pretende provar que essa prática de batizar bebês ela tem origem com a Igreja Católica Romana. Então, gente, era assim que os batistas viam de fato o batismo infantil. Os batistas do passado, quando estavam ali em debate com os reformadores do seu tempo, com as igrejas reformadas da sua época, eu me refiro aqui ao século XVII, os batistas viam que o batismo de bebês era algo que havia ficado do catolicismo romano, cujas igrejas, então, reformadas não haviam ainda considerado, ou seja, era algo que havia passado despercebido por eles, um erro que eles não conseguiam enxergar. Então, o fato histórico é que os batistas literalmente consideravam dessa forma. O Ivmey não está sendo aqui grosseiro, ele não está de maneira alguma sendo ofensivo, ele está mostrando a visão que os batistas do passado tinham, como eles entendiam, como eles viam o batismo de bebês, qual era a origem desse batismo de bebês lá na Inglaterra. E eles viam como sendo algo do catolicismo romano, de fato. Então, para eles era uma prática inventada. O batismo infantil era uma invenção humana que não está nas escrituras sagradas. Não pode ser encontrado nas escrituras sagradas. Mas um terceiro ponto, ainda sobre a fala do Ivmey aqui nesse parágrafo, é que os primeiros cristãos ingleses, ele aponta aqui, rejeitaram o batismo infantil e toda a prática que não podia ser sustentada nas escrituras sagradas. Olha, um autor chamado Denver escreveu uma obra primorosa que, na época, mais uma vez,
indo para o século XVII, muito antes do Ivmey, claro, o Ivmey é do século XIX, ele escreveu um livro sobre a história do credobatismo. Ele era um pastor batista e escreve então uma história do credobatismo. E ele vai mostrar a cada século tanto a posição credobatista sendo afirmada, como ele vai mostrar também o próprio pedobatismo entrando na história e como isso acontece. É um livro que ganhou muito destaque nos seus dias, inclusive é citado pelo pastor James Hennihan no seu livro... Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Edification and Beautiful. O livro está sendo traduzido para o português. Esse ano vai estar publicado em português, esse livro do James Hennihan. E nesse livro, o James Hennihan faz uma citação do Denver e faz destaque a essa obra importante sobre o batismo. Era um livro sobre o batismo, era uma história do batismo, por assim dizer, do credobatismo, para ser mais preciso.